Olá, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, me chamo Glória, sou terapeuta psicanalista, atuo na área de dependência química com foco em alcoolismo feminino. Sou também fundadora da página Sobriedade Feminina e já há algum tempo algumas pessoas me perguntando sobre a página, sobre o meu trabalho, como que tudo surgiu, como começou e por que o alcoolismo feminino. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo para que vocês possam conhecer um pouco da minha história e do meu trabalho e espero também poder de alguma forma ajudar e contribuir para que você que está buscando um caminho, um caminho aí rumo à sobriedade, para que vocês possam encontrar um pouco de orientação, um pouco de acolhimento e entender que por mais difícil que seja, você não está sozinho nessa jornada. E eu começo falando um pouco de mim, sobre a minha história. Durante quase 20 anos da minha vida, eu fiz o uso abusivo do álcool e dizia que estava tudo bem, só para que eu pudesse continuar bebendo todos os finais de semana, só para que eu continuasse bebendo cada vez mais. Parar de beber não era uma possibilidade naquele momento. O álcool estava associado na minha vida com momentos de celebração, de festa, de lazer, de descanso. Era como se eu fosse merecedora daquele momento de sossego. Então a gente vai ali, eu vou tomar uma cerveja, eu vou relaxar, vou abrir um vinho. Então foi algo que durante 20 anos da minha vida eu convivi com o álcool ali de forma muito presente, de forma muito nítida. Vim de uma família onde as pessoas bebiam, faziam uso da bebida. Então, para mim, foi algo que desde pequenininha eu associava o álcool como um momento de celebração, como algo muito normal na vida de todo mundo. E a gente precisa falar sobre isso, porque o álcool ele é a droga mais consumida no mundo e é uma droga socialmente aceita. O álcool ele é uma droga que a gente normaliza o uso, a gente romantiza tudo isso, a gente associa o álcool com momentos importantes. Se a gente vai comemorar alguma coisa, a gente está ali brindando, celebrando. Então, demorei muito para entender que o álcool ele não tinha só esse lado encantador que parecia por trás daquilo. Existe uma doença que é crônica, que é progressiva e que, se não tratada, ela é fatal, onde essa doença é desenvolvida e ela é piorada por conta do uso e do abuso de álcool. Então, eu demorei foi muito tempo para conseguir entender o que estava acontecendo comigo e para entender que o que eu tinha era uma doença, não era uma falha de caráter, não era uma falta de vontade de parar de beber. Eu comecei a fazer o uso do álcool de forma mais presente ali na minha vida, com 18 anos de idade, parei de beber aos 37, então foram quase 20 anos da minha vida tendo álcool presente ali todas as semanas, todos os finais de semana. Eu queria me divertir, eu queria beber, eu queria relaxar. E a gente não vai percebendo quando que isso vai saindo ali do controle. E quando eu já cheguei agora na fase adulta, foi que eu fui percebendo que aquilo que antes era sinônimo de alegria na minha vida começou a ser um sinal de aprisionamento, um sinal de prejuízo, de sofrimento muito grande na minha vida. E eu comecei a entender que não existia uma ajuda especializada para mulheres, onde era um tema muito difícil de falar, onde a gente sente vergonha de falar abertamente sobre isso. Eu cheguei num ponto e num nível onde a bebida estava totalmente disfuncional na minha vida, onde eu tinha muitos apagões, onde eu não lembrava das coisas que aconteciam comigo, onde eu passei a correr risco, porque a mulher ela fica no estado de vulnerabilidade muito grande quando ela bebe. Então eu comecei a entender que estava não só disfuncional, mas que na minha vida o álcool estava me trazendo uma série de prejuízos. Eu comecei a perceber que as minhas ressacas estavam se intensificando e ficando cada vez maiores. Eu comecei a notar vários pontos de sofrimento na minha vida que estava sendo por conta do álcool e mesmo assim eu não conseguia controlar o uso. Eu não conseguia, depois que eu começava a beber, a parar. E isso estava gerando em mim uma dor muito grande, um sofrimento muito grande e não só financeiramente também, porque você acaba que você gasta o que não é para gastar, você bebe mais do que deveria, você faz um compromisso achando que você vai beber tanto e você bebe muito mais, e isso na minha vida foi algo que estava me trazendo prejuízo de diversas maneiras. Eu cheguei ao ponto de perceber que o meu bebê estava disfuncional, que eu falava assim para me auto-enganar. Eu agora só vou beber uma vez no mês, porque vai ser o mês do meu lazer. Os outros dias da semana eu vou descansar, os outros finais de semana eu não quero saber de sair, de beber, de nada que envolva álcool. E isso eu já tinha a doença,
né? O álcool, para quem não sabe, o alcoolismo, ele no manual médico de diagnóstico, ele está lá incluso no rol de transtorno por uso de álcool. Então eu já sofria do transtorno, mas pelo fato de eu conseguir manter as minhas responsabilidades, pelo fato de eu conseguir ir trabalhar, de eu conseguir à noite estudar, fazer faculdade, manter uma vida aparentemente normal, eu não conseguia entender que aquilo ali, ainda assim, eu tinha doença. A gente acaba que estigmatiza muito o alcoolismo. A gente acha que o alcoolista, ele é aquele que bebe todos os dias, aquele que está caído na sarjeta, aquele que deixa de se alimentar, que não consegue mais trabalhar para ficar bebendo. Enquanto, na verdade, quem sofre do transtorno por uso de álcool é todo aquele que bebe e que todas as vezes que bebe, ele não tem mais o controle sobre a quantidade, ele já não consegue mais parar, ele já começa a apresentar prejuízos significativos em outras áreas da vida, nos relacionamentos, no trabalho. Então, o transtorno por uso de álcool, ele não é caracterizado só para quem bebe todos os dias. Muitas pessoas que fazem uso de forma social, de forma recreativa, que só bebe final de semana, já sofrem da doença, só ainda não sabem. Então, tinha muita coisa por trás disso que eu não sabia e que eu fui aprendendo e descobrindo com muita dor e sofrimento. Por conta disso, eu já trabalhava na área da psicanálise e foi quando eu senti uma necessidade maior de colocar a minha energia em mulheres que, assim como eu, buscavam ajuda para parar de beber, em mulheres que, assim como eu, acordavam no outro dia arrependidas, acordavam no outro dia tristes, né, pelas coisas que tinham acontecido. A gente não consegue mais ser feliz com aquele tipo de comportamento que a gente tem. Então foi quando eu comecei realmente a me especializar na área, a buscar conhecimento sobre a doença. Eu já tinha conseguido parar de beber e comecei a entender como que meu caminho teria sido mais fácil se na época que eu tivesse começado a minha trilha sobre a minha jornada de sobriedade, se eu tivesse encontrado ajuda de um profissional especializado que me ajudasse. E a mulher, ela demora demais para pedir ajuda porque ela tem vergonha, porque ela já sofre muito julgamento, ela já é muito julgada. Então isso fez com que fosse despertando em mim esse desejo de trabalhar com mulheres, de ajudar para que elas possam encontrar um caminho na sobriedade, para que elas possam entender o que está acontecendo com ela, para que elas possam ser acolhidas com respeito, com amor, sem julgamento, sabe? Sem o falso moralismo e várias outras coisas que a gente precisa pontuar. Então eu fui uma dessas mulheres que bebia de forma descontrolada. Eu digo que o meu cessar do álcool, ele surgiu quando eu de fato cansei de sofrer. Quando eu de fato entendi que na minha vida não cabia mais aquele sofrimento, que na minha vida eu não ia mais permitir que o álcool tirasse de mim tantas coisas que ele já tinha tirado. Eu comecei a entender que de fato não tinha nada a acrescentar. Eu comecei a entender também do ponto de vista técnico, do ponto de vista científico, que o álcool, ele é uma droga depressora do sistema nervoso central. Então todas as vezes que eu bebia, no outro dia eu ia acordar arrasada, destruída. Eu não ia acordar feliz, sabe? Quem já tem uma predisposição também com doenças como depressão, ansiedade, insônia, essas pessoas que já têm problemas de saúde mental, elas têm um fator, uma predisposição a aumentar a tendência dela do alcoolismo e tantas outras situações que eu vim procurar saber, que eu vim procurar a entender, a compreender, porque que comigo já não tinha mais como tentar negociar. Ou eu realmente parava de beber, ou eu continuava no nível de sofrimento onde só estava aumentando, onde só estava realmente saindo do meu controle. E foi assim que a página começou, depois que eu já estava em sobriedade, depois que eu já estava ajudando outras mulheres que, assim como eu, também quiseram parar de beber. Eu costumo dizer que por mais difícil que seja, não desacredite de você, não desista de você. O que você precisa é realmente ter o desejo de parar de beber. O que você precisa é entender que você precisa de ajuda, que você tem ali provavelmente uma doença, né? Que é ela quem te faz não ter o controle, é ela quem te faz agir de forma impulsiva. O alcoolismo, ele nada mais é do que uma doença que está ali em você e que você precisa realmente aprender a lidar com ela, aprender a entrar no caminho de recuperação para que você não tenha os sintomas, para que você passe a recuperar e ter de volta a sua vida, a sua qualidade de vida, com dignidade, sabe? Para que você possa se sentir de novo
especial, porque o alcoolismo, ele tira toda a tua autoestima, ele te reduz a um ser que você não é. Então, é assim que tudo começou, foi assim que meu trabalho surgiu. Eu espero que você entenda que não está sozinha, que busque ajuda e que conte comigo na sua jornada rumo à sobriedade, tá bom? Obrigada, fiquem na paz.